carta 4. Eu acho que não, é a carta da cobiça. Gente, se vocês a gente teve problemas no aplicativo, não sei se já avisei vocês. A gente acaba falando pelo grupo de dúvidas ali da escola, mas quem tiver com problema no aplicativo, não tiver conseguindo acessar as aulas ali, ou as aulas estão com algum problema para abrir, tem que desinstalar o aplicativo. Ele deu um erro grave, assim. Aí eles tiveram que reiniciar várias coisas. Então, apaga ele e vai lá e baixa de novo. No site está funcionando tudo normal. Agora, no aplicativo do celular, ele estava falhando e várias pessoas tiveram que apagar de novo. Apagar, porque eu acho que eles seguiram mexendo. Então, tem que apagar. Se não está funcionando, apaga ele, vai lá e baixa de novo, faz o login de novo. Quem não tem login, só clica ali e testa, ver se está funcionando. Bom, vamos ver. Das cartas de 0, né? De 1 a 10. Carta 7, carta 1, carta 3, carta 8, carta 6, carta 2. E é isso. Muito bem, Janice. Carta 4 não foi ainda. Então, bora lá. Vou escrever para vocês aqui, antes de me esquecer. É a carta Lob. L-O-B-H. Aí o corretor, ele nunca entende o meu sânscrito. Ele corrige umas coisas nada a ver. Cobiça. Aí foi. Vou deixar o chat aberto aqui. Qualquer coisa, se quiserem escrever, eu consigo ler. Vamos organizar uma posição de reflexão e de permanência. Só colocar o microfone. E tirar esse casacão. A gente aqui no sul está com esperança. Ouvimos boatos de que esse é o nosso último frio assim, de fazer menos de 10 graus, né? Que termina agora, semana que vem. E aí depois, claro, tem chuva, tem frio, mas aí continua ali perto dos 10, sabe? Não, que não vai mais ter tanto frio. Aí, muito bem. Tá caindo aqui meu microfone. Vou virar ele. Estão ouvindo bem? Tudo certo? Boa. A gente vai fazer hoje uma permanência de abertura total, tá? Então, pernas afastadas, joelhinhos e pés para cima, peito do pé para cima, puxa o bumbum para fora. Quem sente que já na saída, já no começo, já tá com a coluna curvada, o bumbum muito para dentro, fecha um pouquinho a perna. Fecha um pouquinho, senão você nunca vai pegar suas travas lá de dentro do quadril. Se você fica já no começo com o bumbum para dentro, dá uma fechadinha nas pernas para você conseguir liberar esses pontos que só acontece quando você empina o bumbum, tá? Então fecha o tanto que você precisar as costas e vai descendo. Qual é a sequência de descida aqui? Mãos no chão. Ai, mas eu ainda tô morrendo aqui com as mãos no chão. Não tem problema, talvez você fique um bom tempo aqui, mas tenta relaxar. Depois das mãos no chão, a gente desce um pouquinho mais com as mãos mais para frente. Depois que a gente desce um pouquinho mais com as mãos para frente, antebraços no chão. Depois dos antebraços no chão, a gente pode fechar assim os punhos e colocar os cotovelos para fora. Olha como desce um pouco mais, ó. E aí colocar a testa sobre as duas mãozinhas aqui. E aí a gente tira uma mãozinha e depois tira a outra. E aí fica a testa no chão. O peito e a barriga ainda não encostam. E aí depois a última abertura, o último avanço é quando você consegue
encostar o peito no chão, soltar os braços e, por último, a barriga, que é quando você faz a abertura total de quadril. Tá? Então vá mentalizando, vá imaginando que você está caminhando, como se fosse um. Você vai caminhar daqui até. Pensa em um lugar que leva 1 hora. Você vai observando cada pedacinho do caminho, né? Você não vai dar um salto até lá o lugar. Você vai observando cada pouquinho que você vai conquistando, tá bem? Então, imagine só isso, mentaliza que você tá indo e não importa onde você tá, mas você tá indo, você tá caminhando. Tá bem? E cuidado para não ir descendo e enrolando cada vez mais a coluna. Lembra que aí você não tá treinando, você não tá soltando a região pélvica, a região profunda do interior do seu quadril. Então vamos à carta 4. A carta 4 fala sobre Lob, a cobiça. Então tem uma imagem nessa carta que é uma pessoinha com uma, imaginem a cena, uma pessoinha com uma coroa de um rei, imagina uma coroa de um rei e aquele bastão de rei, tipo, dando ordens, e aí dentro dessa coroa tá escrito eu idealizado. Imagina aí a forma que você se idealiza. E aí esse reizinho malvadão, ele tá montando em cima de uma pessoa que tá curvada, assim, sabe a pessoa que tá sentindo peso, pessoa que tá sofrendo para carregar aquele peso. Esse reizinho, ele tá montado em cima dessa pessoa e aí nessa pessoa tá escrito assim: pressão pela perfeição, preencher um vazio infinito. Se quiser ser amado, tem que ser muito mais. E aí essa pessoinha tá sofrendo, assim, tá carregando esse peso do eu idealizado. Então, ambos são você. O reizinho lá montado nas suas costas, ele é o eu idealizado. E agora a gente fala sobre esses pontos todos depois de visualizar essa imagem da reflexão. Um bom símbolo para um bom símbolo para representar a cobiça é uma cuia sem fundo, a qual nada preenche. Imagina que você está segurando, pode ser um copo, pode ser qualquer coisa. E que você está enchendo, enchendo, mas ela não tem fundo. Ou então tem um buraco no fundo. E você enche, 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 mas sempre está caindo água lá por baixo e você nunca chega no. Nossa, agora está cheio. A cobiça original é o desejo de ser amado exclusivamente. Essa é a origem da carência e do desejo. Porém, como já vimos, esse desejo não pode ser atendido e isso gera raiva e culpa. Quando a criança não recebe o amor que deseja, ela entende que existe algo de errado com ela. Além da culpa, começa a se sentir inadequada e deseja se tornar outra pessoa. Então, em algumas outras reflexões, a gente já falou sobre essa culpa natural de todas as crianças, ou seja, é um sentimento que acompanha o ser humano. Ele já contou aqui em algumas reflexões a história de quando a gente nasce. Quando a gente nasce, a gente tem uma falta de memória de tudo que aconteceu com a gente, de tudo que a gente aprendeu, a gente escolhe os nossos pais e nasce. Eis que quando a criança nasce, ela nasce com esse desejo de amor só para ela, né, de total entrega só para ela. E aí, quando ela não recebe isso, e nenhuma criança recebe isso, eu concordo que tem crianças que recebem mais, outras recebem menos, mas desde as nossas primeiras percepções da vida, os primeiros anos da vida, a gente tem a sensação de não estar recebendo o amor que a gente gostaria. Esse é um dos primeiros forçamentos, um dos primeiros amadurecimentos para o ser humano. Então a gente cresce com a sensação de, nossa, eu não estou recebendo tanto amor quanto eu gostaria. Ele fala aqui sobre um amor exclusivo. As crianças, elas têm o desejo de um amor exclusivo. Só que a mãe não ama só a criança, ela ama também a si mesma, ela ama também o pai, ela ama os outros irmãos. Então, quando tem irmãos, essa situação muitas vezes se agrava. Quando tem uma mãe, que é uma mãe às vezes mais ausente, essa situação se agrava muito. Quando essa criança tem pais que são muito exigentes, essa criança tem essa vivência desse amor
quebrado, rompido, muito agravada também, e a gente vai tendo os desafios aí na vida adulta, tá? Mas saiba que esse é um sentimento natural, faz parte da composição das emoções humanas. A criança nasce, ela imagina, né? Ela tem, assim, uma expectativa, ela nem tem ainda, não é consciente, tá? Mas ela teria essa expectativa de um amor, assim, gigantesco, absurdo. Exclusivo é a palavra. E aí ela não recebe e ela vai tendo que lidar com esses amadurecimentos, e aí muitas vezes acontece isso, que é o que ele descreve aqui agora. O desejo de amor exclusivo, ele não vai ser cumprido, porque a mãe, né, ama outras coisas, o pai ama outras coisas, ninguém vai amar exclusivamente, viver exclusivamente para aquela criança. E aí a criança se sente inadequada, né, pensa que o problema é ela, e isso vai gerar raiva e culpa na nossa personalidade lá desde pequenininhos, em maior ou menor grau, como eu citei. Quando a criança não recebe o amor que deseja, ela entende que existe algo de errado com ela e, além de culpa, começa a sentir-se inadequada e deseja se tornar outra pessoa. Ela entende que, se for perfeita, receberá o amor que necessita. A partir daí, ela cria um eu idealizado, ou seja, uma versão ideal de si mesma que servirá para agradar os pais e, consequentemente, o mundo. Então, ela cresce com um eu idealizado, e tem crianças que mais, tem crianças que menos. Tenta lembrar da história de vocês, daquilo que deixava vocês frustrados, até onde a memória de vocês permitir chegar nesses primórdios da infância. E tenta lembrar se você tinha essa frustração, se você buscava esse eu perfeito. Eu lembro que eu buscava muitas vezes, e eu vejo isso na Nina. Teve um dia que ela apagou tanto o tema que o tema furou um pouquinho. Porque ela errou, sei lá, escreveu errado uma letra feia que ela mesma não gostou, tava bom, mas ela apagou tantas vezes que chegou um momento que o tema furou. Gente do céu, ela chorou, ela pensou, nossa, o que que a prof vai pensar? Que eu rasguei o tema. E eu, Nina, tu apagou muitas vezes, tá tudo bem, é que tu errou e precisou apagar, diz pra prof que tu apagou muitas vezes, normal. Ela se sentiu tão mal com aquele tema rasgado, ela sentiu que ela quebrou tanto as expectativas da prof, mas na verdade era o quê? Era ela com ela mesma. É uma expectativa muito alta, né, de ser perfeito, de buscar ser perfeito, de buscar não, né, o que que vão pensar de mim, ou então vão pensar que eu não sou boa o suficiente. Então as crianças têm esse desejo de, nossa, eu preciso ser amado. O fundo é isso. Se eu não for perfeito, eu não vou ser amado. O eu idealizado transforma-se em um tirano cruel, que exige das crianças nada mais, nada menos do que a perfeição. Então ela coloca toda a sua energia vital no desejo de tornar-se perfeita. É aqui que nasce a obstinação, que é a prima da cobiça. Para a criança, ser amada pelos pais é tudo. E aí entram as pessoas de referência também, como os professores, tá? Os professores, muitas vezes os cuidadores, quem tem os avós ali um pouco mais presentes também. Os pais são seu mundo, e não ser amada por eles representa a morte. Com isso, para proteger-se, ela fica obstinada em tornar-se esse eu idealizado para agradá-los e garantir sua sobrevivência, ou seja, uma questão de sobrevivência. Se eu não for perfeito, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, então eu preciso me tornar essa pessoa perfeita, ou seja, é uma coisa que na cabecinha deles faz sentido, tá? O problema é que essa perfeição não existe, nunca existirá, e a criança fica submetida à tirania do eu idealizado, que está sempre apontando defeitos e gerando mais sentimentos de inadequação, insuficiência e inferioridade. Olha que sentimentos horríveis, né? Inadequação, você é inadequado, você é inapropriado dentro de você mesmo. Insuficiência, ou seja, você é ruim, você não é bom o suficiente, né? Você é muito pouco perto do que poderia ser. E inferioridade, né? A criança, ela se visualiza lá em cima e aí ela se coloca lá embaixo por conta desses desafios que ela enxerga, né? Pensa ali na imagem da carta. É um reizinho, né, tirano, espetando ali o emocional dessa criança. E, gente, calma, a gente vai chegar na vida adulta. É só para que vocês entendam como esse complexo se funciona, se constrói, como isso funciona.
Esses sentimentos agravam a obstinação, que por sua vez provoca mais raiva e mais cobiça. Cria-se um círculo vicioso auto-perpetuante. Para interromper esse círculo, é preciso cortar o mal pela raiz. A cobiça só pode ser dissolvida quando entramos em contato com a real necessidade do que está por trás dela. Ela é uma desconexão com aquilo que realmente necessitamos, ou seja, com aquilo que de fato poderá nutrir e suprir a nossa carência. Portanto, a cobiça é uma distração que nos leva a buscar por coisas, pessoas e experiências que não nos preenchem e apenas nos afastam daquilo que realmente importa. Para irmos em direção do que importa e nos preenche, é preciso ter coragem de olhar para a ferida do desamor. Então, essa carta nos convida a refletir sobre pontos importantes relacionados àquilo que a gente vem buscando e muitas vezes nunca encontra. Vocês já identificaram algum momento da vida de vocês assim? Ou da vida de alguma pessoa que está próxima de você, que você, né? Eu lembro de algumas alunas da formação, gente, que muitas vezes buscam se lapidar, buscam fazer coisas, mas nunca tá bom. Nunca tá bom. Sabe a pessoa que faz muitos cursos, ela vai lá, faz mais um curso, mas ela nunca marca uma aula para dar, né? Ela faz formação, mas não chega naquele dia que ela tem coragem de marcar para, de fato, dar uma aula para alguma outra pessoa. Tem coisas que você vai colocando, você quer mais? Então, digamos, pensa que a cobiça é você. Lembra da história da vaquinha? Essa história da vaquinha é clássica da cobiça. Eles soltam as vaquinhas no campo, e aí a vaquinha tá lá pastando, daqui a pouco ela olha, aquela grama ali tá melhor. Aí ela caminha, corre até lá e vê aquela grama verdinha. Aí ela começa a comer e aí ela olha pro lado e vê uma grama ainda melhor, mais verdinha, parece mais fresca, com orvalho. Aí ela vê que aquela tá mais longe, mas ela vai correndo. E aí, quando chega o momento final em que o cuidador vai recolher as vacas, essa vaquinha que ficou tentando cada vez mais uma grama melhor, ela não comeu nada. Então, esse é um ponto que a gente tem que olhar na nossa vida. Às vezes a gente é tão exigente com a gente mesmo e você pensa, não, eu sou exigente, não, eu busco qualidade, mas quando na verdade isso é cobiça. Isso é vontade de preencher um buraco que nunca será preenchido. Isso é vontade de alcançar algo perfeito que não existe. A perfeição não existe. Lembra da cunha, lembra do copo vazio. É você encher, 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 mas esse copo lá embaixo está quebrado. Ele nunca vai ser preenchido. Esse é um desejo que vem lá da nossa infância. Você está buscando se lapidar, se labitar, ou você está buscando, às vezes, relacionamentos. Você tá em um relacionamento, não estou dizendo que tem que ficar num relacionamento ruim, tá? Mas tem que refletir se não é isso. Você tá num relacionamento, aí você vai lá e não, esse aqui agora não tá tão bom. Aí você olha lá um cara e você pensa, nossa, esse é perfeito, esse é o que eu quero. Aí você vai lá, conhece ele, fica com ele, aí você tá com ele e você, não, tem outro melhor. Aí você vai, entende? É isso. É fazer essa jornada de ficar tentando servir um copo que tá quebrado embaixo. Você ficar repetindo ciclos na sua vida, mas nunca chega no finalmente. Você não tem a sensação de, nossa, que coisa boa. Tá bom. Tô curtindo aqui o momento. Não sei se vou querer algo melhor, mas por enquanto tô curtindo o momento. É a vaquinha querendo sempre aquela grama mais verdinha, mais macia. E esses são pontos que precisam ser observados. Por que que ele traz essa história lá da infância? Porque a gente tem que identificar que é natural, em maior ou menor grau, ter a sensação de inadequação. Ou seja, é natural do ser humano sentir que ele não é bom o suficiente. Porque a gente busca, e de maneira infantil, uma perfeição. Uma perfeição que não existe. A gente vai lá e fica tentando servir, 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 servir um copo que está quebrado, tentando preencher um buraco que não vai ser preenchido. Quando é que essa sensação vai passar? Quando a gente tiver coragem de olhar para a ferida do desamor. Qual é a ferida do desamor? É você entender que você não vai receber amor exclusivo de ninguém, que a fonte de amor ela é individual, ou seja, você tem que encontrar amor dentro de você mesmo e não esperar do outro. Às vezes, você vai passar sua vida tentando se tornar alguém perfeito para tentar tapar esse buraco e ser amado de uma maneira muito profunda da forma como você idealiza. Nossa, então eu serei muito amado.
Não, esse buraco vai continuar sempre aí, porque é um buraco individual. A gente precisa curar com o nosso próprio amor, com o nosso próprio auto-amor. Entendem? Isso é um ponto importante do nosso crescimento. É algo que você tem que identificar. Nossa, será que eu tô correndo e tentando sempre buscar algo que eu não tenho? Será que eu tô sempre insatisfeita com o que eu tenho e querendo mais? Eu não tô dizendo que a gente tem que ficar estagnado, tá? Não estou dizendo isso. Tem que parar e refletir, só isso. Será que eu não tô tentando tapar buracos e tentando me tornar uma pessoa perfeita que na verdade ninguém é? Quando eu chegar lá, eu vou querer uma outra coisa. Isso acontece muito com gastos, com consumismo, que também é cobiça. Você trabalha, 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 sei lá, para comprar um carro. Aí você compra o carro, aí você namora o carro ali um pouquinho, daqui a pouco aquele carro não tá mais bom para você. Aí você trabalha, trabalha, quer comprar outro. Tem gente que nem trabalha, né? Que tem dinheiro e precisa, né? Faz isso rapidamente, vai comprando outros bens e vai empilhando bens e vai empilhando. Pensa aí um vício que você tem. Será que isso não é cobiça? Será que não é você tentando preencher um buraco de alguma coisa que nunca vai ser preenchida? Será que não é você tentando encontrar aí uma perfeição que não existe? Tem mulheres que fazem isso com a imagem pessoal, tentando buscar a perfeição, faz uma cirurgia, faz a outra, vai lá e faz um outro negócio, aí mexe no cabelo, aí mexe no olho, aí mexe na sobrancelha, aí mexe na pele, não tá bom ainda, aí marca outro negócio, tentando buscar a perfeição, tentando tapar um buraco que nunca será tapado. E a vida passa. Será que todos nós aí não temos um ponto que a gente está vivendo a cobiça? Será que tem um ponto aí que a gente não tá. A vida tá dizendo pra gente: olha, esse amor ele vem de você mesmo. Esse amor ele não vai chegar quando você tiver com o corpo dos seus sonhos, o cabelo dos seus sonhos, quando você tiver. Não quer dizer que você não tenha que buscar os seus sonhos, entende? Quer dizer que você tem que encontrar esse amor no caminho e não no final. Quer dizer que você tem que treinar o auto-amor sempre. É ele que vai tapar esse buraco. E muitas vezes isso daqui é a causa de muitos desafios emocionais que muita gente passa, que eu trabalho muito nas mentorias. Então, a criança, ela cresce tendo essa sensação de que é inadequada, que merecia muito mais amor dos pais, e muitas vezes tem pais, gente, não tô defendendo aqui, tá? Tem pais que ninguém merece mesmo. Tem muitos de vocês aqui que provavelmente tiveram criações muito difíceis, horríveis. Horríveis. E que realmente os pais de vocês poderiam ter feito melhor. E que vocês cresceram com mais ainda esse sentimento. Mais ainda essa sensação de abandono. Mais ainda, mais forte ainda essa sensação de inadequação. Mas vocês vão ter que curar. E aí, o que que acontece? Você muitas vezes pode ficar sempre com esperança. Você fica com esperança que a sua mãe vai cuidar melhor de você. E aí você vai lá e tolera certas coisas, e essa relação continua conflituosa. Você cresceu abandonado e você tem esperança de receber ainda mais amor do seu pai, da sua mãe. E essa esperança nunca morre, nunca morre, nunca acaba. Entendem quanto isso pode movimentar a nossa vida e levar a gente para caminhos que muitas vezes a gente não quer, ou fazer a gente tolerar certas coisas na nossa vida que não precisam ser toleradas? Essa esperança de receber amor do outro precisa ser cortada. É duro? Muito. Dói? Muito. Muito. Mas a gente precisa crescer, amadurecer e entender que verdadeiro amor é auto-amor. Ah, então vou me isolar. Né? Tem pessoas que fazem isso, né? Tem linhagens de cultura hindu, não só hindu, mas de todo o Oriente, não só da Índia, hindu é da Índia, né? Que fazem isso, que acreditam que, olha, o caminho para eu conseguir encontrar tudo isso, a verdadeira felicidade, o verdadeiro amor, é eu me afastar de todas as pessoas ao meu redor. Tem muitas linhagens que são assim, que se afastam dos relacionamentos, mas não precisa ser assim. O que precisa é você entender e amadurecer que você precisa cuidar de você mesmo. Você não precisa ficar tapando um buraco que nunca vai ser tapado. Você não precisa buscar a perfeição. Você tem que buscar, sim, a lapidação constante. Você tem que cuidar do seu corpo, das suas emoções, da sua alma, da sua alimentação, da sua vida. Com certeza você tem que cuidar. Mas não ficar incessantemente buscando uma perfeição. Quando você consegue uma coisa, você quer outra. Quando você consegue uma coisa, você quer outra. É uma coisa de criança, entende? Você vai lá e acha que sempre você está inadequado. É uma vida triste, no fundo.
Então tenta se libertar disso, tenta olhar para dentro e enxergar, olhar para essa ferida. Nossa, eu tô buscando ser amada pelo outro quando na verdade eu não me amo. Pensem sobre isso, tá? Olhar para a ferida do desamor, o desamor seu com você mesmo. Você está esperando um amor de terceiros, buscando aí uma perfeição, quando na verdade você não está fazendo o básico. O que que é o básico e que é o mais difícil? É você amar você mesmo, você ser suficiente para você. Você não precisar buscar ser perfeito, você ser paciente, cuidadoso, amoroso com as suas falhas, você entender que você não é perfeito. É importante você conversar com você mesmo. E não ficar adiando, como eu disse às meninas da formação, né? Nossa, eu ainda não tô perfeita, aí vai lá e adia. Ainda não tô perfeito, vai lá e adia. Vai lá, sem estar perfeito mesmo. Vai lá e marca aquilo que você quer marcar, vai naquele encontro que você quer ir, chama aquele cara que você quer, se você ainda não tá com o corpo dos sonhos, e daí? Ame-se primeiro. Depois as outras coisas, elas vão se tornando muito mais fáceis de transformar, de lapidar. A vida se torna muito mais macia quando a gente tem um pouco mais de auto-amor, né? Eu sempre brinco quando eu falo sobre isso. Sejam mais leoninos. Uma aluna que me diz, mas pra ti é fácil, né? Falar sobre isso, tu é leonino. Sejam mais leoninos. Poxa, não tá perfeito ainda, mas olha como tá legal. Ninguém tem nada perfeito. Se a gente pudesse olhar pra dentro das emoções de cada um, tá todo mundo achando que é uma bosta. Sabia? É muito triste isso. Mas tá todo mundo achando que é uma bosta. Meu corpo ainda não tá legal, é uma bosta. Minha profissão, não tô fazendo o meu melhor, é uma bosta. Não tô cuidando direito dos meus filhos, poderia fazer melhor, é uma bosta. E a gente olhar pra isso e identificar, cara, isso é uma ferida antiga. Isso é uma coisa lá da infância. Eu tô tentando ser perfeita, quando na verdade não existe perfeição. E eu preciso encontrar o amor aí no meio do caminho, não no fim. Lembra do copo quebrado. Você vai encher, 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 encher. Você pode ficar embaixo de uma fonte de abundância e tudo que você quer. O copo vai sempre estar quebrado. Tá bem? Muito bem, reflexão facinha, facinha, nem doeu para um sextou. Pelo amor de Deus, né? Aquela reflexão fica todo mundo assim, ninguém fala nada, só fica as carinhas assim, ó, quem eu tô vendo. Ai, gente, que pecado. Quem tá na permanência ainda, retorna com amor e carinho, usando as mãos, mãozinhas para trás, e aí a gente vai devagar fechar as pernas. Eu vou pegar o meu celular para trocar o som. Parabéns pela permanência. E nós vamos fazer um breve respiratório. Mulheres tragam o calcanhar direito mais próximo à base da coluna. Homens tragam o calcanhar esquerdo. Pode ser pernas de índio, que é quando a gente coloca os pezinhos embaixo aqui das pernas assim. Pode ser. Tá? Depois disso, mãos em Ana Mudra, conectando polegares e indicadores, palmas das mãos para cima. Deixa o seu tronco para trás, peso sobre os ossinhos do bumbum. Pode relaxar um pouco mais o abdômen, só solta aqui ao peito, então abre o peito, leva os ombros para trás, levanta a cabeça. Faz algumas respirações profundas. Fechando os olhos, relaxando o rosto, as pálpebras. Lembre-se que a importância maior aqui é você buscar relaxamento e tentar lembrar que a respiração é algo que acontece constantemente. Se você não pensar na respiração, ela vai acontecer igual, mas que no momento da prática de yoga você tem que se reconectar com ela. É como se fosse, sabe aquela amiga que você adora, mas você tá há anos sem conversar? Que você se interessa pelo que está acontecendo com ela nesse momento, quando você encontra você, e aí, como tá? Tudo bem? É mais ou menos isso, a respiração. Ela vai acontecer o tempo inteiro até o dia que você fizer a sua última respiração e partir para a próxima experiência material. O momento da prática, o momento que a gente treina, na verdade, para perceber melhor a respiração, é o momento que você restabelece intimidade com essa respiração. É o momento que você percebe o quanto a respiração é prazerosa, o quanto ela é importante, o quanto ela é grandiosa, no sentido de importância. Então, faça com que essas respirações nasais se tornem
prazerosos. Você e a respiração. Mergulhe na percepção da respiração. Queira saber, entender, sentir verdadeiramente a sua respiração. Lembre-se que a respiração é uma das chaves para a expansão da consciência. E agora, devagar, nós vamos acelerar a respiração. Então, você vai deixar o ar entrar e sair pelas narinas. Eu vou só desligar aqui a supressão de ruído para vocês escutarem, senão não dá para ouvir. Agora dá para ouvir tudo que é ruído que eu faço, tudo que eu bato, mas vai dar para ouvir a minha respiração. Então você vai manter a posição como você estava e vai acelerar. O ar entra e sai, entra e sai. Pode ser que possam sair coisas do nariz, pode limpar. Os primeiros ciclos, sai aquela primeira sujeira que tá ali nas narinas, dá uma limpada, né? Eu sempre brinco que eu limpo com a meia, porque eu tiro a meia aqui. E já, né, eu já boto pra lavar e já limpo meu nariz com a meia. Com a canela, né, gente, não com a parte suja. Parte do pé. Acelera, acelera, acelera. Inspira profundo. Se você fez alguma careta, apertou os olhos, vai desfazendo, relaxando quando sentir os pulmões bem cheios. Expira devagar, levando o queixo em direção ao peito. Esvaziando, esvaziando, esvaziando os pulmões. Quando você ficar com os pulmões vazios, contrai bem forte os esfíncteres do ânus e da uretra e suga o abdômen para cima e para trás. Quando precisar inspirar de novo, inspira, abre o peito. Último ciclo. Relaxa, não faz careta, não balança os ombros. A mesma quantidade de ar que entra, sai, para você não ficar com falta de ar. Relaxa, continua. Vamos acelerar antes de finalizar. Profundo agora. Inspira fundo, solta o ar. Pode dar um pouquinho de tontura, relaxa, leva o queixo em direção ao peito, soltando o ar devagar. Segura sem ar. Contrai bem forte os esfíncteres do ânus e da uretra. Suga o abdômen para cima e para trás. Quando precisar respirar de novo, pode voltar a respirar. Fazer algumas respirações livres. Esse respiratório é para nos trazer mais energia, para despertar, para vitalidade. É um respiratório bem masculino. Pode devagar agora levantar os joelhos para a gente levantar. Então, tenta levantar sem o auxílio das mãos. Se você não conseguir, aí sim, né, usa as mãos, mas vá tentando levantar sem o auxílio das mãos. Os pés aqui no chão, com o corpo alinhado. Solta, espreguiça, pode se movimentar de maneira livre. A gente vai começar aqui com os pés na largura dos quadris. Solta os braços, levanta a cabeça, inspira. Fechando os olhos, na expiração, solta a cabeça lá atrás. Tenta soltar completamente a cabeça. Não solta mais ou menos, senão você vai ficar fazendo tensão. Depois que você sentir sua cabeça bem solta, aí sim pode fazer um giro completo para cada lado. Gira para um lado. Termina com a cabeça solta lá atrás de novo, gira para o outro. Vai alongar toda a musculatura do pescoço. Depois que você
terminar esse segundo giro, termina com a cabeça solta lá atrás de novo. E aí levanta bem os ombros, abrindo bem o peito. Pode empinar um pouquinho o bumbum, a gente pode desencaixar um pouco mais aqui. E retorna. No retorno, pode movimentar agora de maneira circular os ombros. Sobe, abre o peito. Ó, leva os ombros para trás. O ombro tá muito mais para trás. Não normal, gente. Vá no máximo, explore a movimentação do ombro. Para cima, para trás, bem para baixo, força para baixo. Você tem que sentir que usou o peitoral. As mulheres sentem menos o músculo peitoral por causa do seio, mas force esse ombro para ir para baixo, força para ir para frente. E aí você conecta todos os movimentos. Tá? Dá um arrepio. Lembra que o ombro é uma articulação super especial, super importante do nosso corpo. A gente não usa quase nada do potencial que ela tem. A gente não se pendura, a gente não escala mais, mas é uma articulação muito poderosa. Troca o sentido do giro, sobe, traz para frente, ao contrário agora. A gente cresce lá embaixo para depois vir subindo. E relaxa. Quando você soltar agora os ombros, inspira e solta só a cabeça. Deixa a cabeça solta para frente. Solta o peso totalmente. Posiciona agora as palmas das mãos bem no topo da cabeça. Encosta um cotovelo no outro. Inspira. E na expiração, puxa um pouquinho a cabeça, aproximando o queixo do peito. Solta as mãos e levanta a cabeça. Cervical mais livre agora. Afasta 5 palmos. Os pés. Pés bem paralelos. Traga um pouco de peso para os polegares. Não joga assim os pés para fora. Quem tem dúvida dos 5 palmos, meça 5 mãos bem abertas. Conectando minguinho com minguinho, polegar com polegar. Tem que ter pelo menos 5. Tá bem? Senão a gente acaba fazendo mais força do que o necessário. Inspira, sobe os braços. Braços aqui na linha dos ombros. Expira. A gente vai começar a descer o tronco para o lado direito e vai virar o pé. Então, vira o pé direito também. E tenta colocar a mão aqui na frente do pé, ó. Vê se vai. Quem não chega, vai até onde você consegue o máximo aqui na perna. Tá bem? Feito isso, abre o peito. Tenta virar bem como se você quisesse virar a barriga e o peito pro teto. E deixa o corpo ir soltando. Então, quem começou aqui um pouquinho mais para cima, ó, vê se essa mão não vai deslizando um pouco mais. Um pouco mais. Não flexiona, Lucimária, esse joelho aí. Da perna, isso aí. Trás. Tô de olho. Boa, agora tá perfeito. E aí, se você sentir que seu corpo tá descendo, vá descendo e colocando como meta colocar a palma da mão aqui no chão para ficar bem quadradinho assim. Aí, muito bom. Quem não foi, lembra, mesma coisa que a abertura do início da prática. Estou indo para lá. Meu corpo está se soltando e está indo. Ativa bem o abdômen agora, então abdômen forte para a gente subir. Descola a mão do chão, descola a mão da perna e sobe. Vira o pé para frente, mantém os braços aqui na linha dos ombros. Inspira. Na expiração, desce para o outro lado, já virando o pé. Aquela coisa, onde você puder, pode começar aos pouquinhos. Vira bem. O que que não pode? É ficar mais ou menos com o peito assim para baixo. Bem de lado, é um movimento de lateroflexão. Conseguiu colocar, vai tentando descer. Até você chegar com a palma da mão no chão ou mais perto do chão, aqui nessa variação. Aí.
Lembra, tem que respirar fundo e ir soltando o peso e corrigindo pequenas puxadinhas que o nosso corpo dá, né? Igual eu corrigi a Lucimária lá. O que é o natural? O seu corpo ele vai querer flexionar essa perna aqui. Porque é o jeito mais fácil de chegar com o tronco lá embaixo, não é por mal. É porque o corpo vai puxando a gente para certos lugares. E aí a gente está prestando atenção e vai corrigindo para o corpo ir ficando cada vez mais flexível. Ativa o abdômen. Peraí que eu tô escorregando aqui. Ó. Subimos. Boa! Vira o pé. E agora descansa com todo o tronco aqui embaixo. Você vai colocar as mãos nas panturrilhas, vai colocar as mãos onde você alcança mais para baixo também e vai soltar o peso da cabeça, do peito, dos braços. Pode trocar a posição dos braços, quem quiser. Pode colocar as mãos no chão, pode avançar. Tenta respirar, relaxar, deixar a região posterior bastante, né, solicitada. Então, pode avançar, vai sentir atrás da coxa, atrás do joelho, atrás da panturrilha. Cuidado para não jogar o seu peso lá para o minguinho, só para a parte externa do pé. Divide o peso no seu pé. O bordo externo do pé fica só o peso lá. Isso é ruim. Ponto máximo, puxa bem, avança. Quem já tem um bom avanço, a cabeça aqui começa a bater no chão, pode levar o queixo no peito e atravessar para o lado de lá. Vai indo, indo, indo. Então, retornamos, colocando agora as mãos aqui no chão. Quando você colocar as mãos aqui no chão, coloque as mãos na linha dos seus ombros. Tenta medir bem aqui o tamanho dos seus ombros, deixar os dedos abertos. E afastar bem os ombros das orelhas. O que é isso? É não ficar assim, ó. O ombro engolindo o pescoço. Empurra para baixo. Isso aí. Não deixa a barriga caída, ativa o abdômen. Inspira, expira. Segura um pouquinho, olha lá na frente, abdômen ativo. E agora você vai caminhar, vai trazer os pezinhos um para pertinho do outro, com a coluna alinhada. Tenta empinar o bumbum, manter o abdômen ativo e vá aproximando os pés um do outro. Quando você sentir que tá começando a enrolar a sua coluna, você tá perdendo aqui, nossa, não tô conseguindo mais ficar aqui. Para nesse ponto. Se você conseguir aproximar um pezinho do outro, melhor. Pode virar de lado. Aqui embaixo mesmo. A gente vai usar o longo eixo do tapete. Vira para o mesmo lado que eu, para a gente ficar em espelho. Leva as mãozinhas lá para a ponta do tapete. E depois os pés para outra ponta, deixando os pés unidos. E aí a gente vem aqui para a prancha, mesma coisa. Os braços eles estão naquele mesmo lugar, na linha dos ombros. Tô em pontinho de pé. Lembra que a gente fez aquela correção dos ombros para não deixar acontecer isso, ó? Então empurra e afasta os ombros das orelhas. Agora o tronco é o ajuste mais difícil. Cuidado para não ficar com uma dobra aqui, ó, na lombar, tá vendo? Então fecha as costelas, ó. Fecha as costelas, recolhe o abdômen. Bumbum fica levemente para dentro, o bumbum não fica empinado aqui. Não pode fechar, é aquela barriga da expiração. Lembra quando a gente expira e fecha o abdômen fica forte? Precisa ser assim. Só mais um pouquinho, olha lá para frente. E agora levanta o bumbum, levando os calcanhares para o chão. Tenta não caminhar para frente, não mexe nas mãos, nos pés. O melhor que você pode para encostar os calcanhares no chão para alongar bem as suas panturrilhas. Flexiona o joelho esquerdo.
Não tira o pé do chão, só flexiona esse joelho e melhora a extensão da perna que ficou lá atrás. Agora alterna. Flexiona a perna estendida, estende a flexionada, capricha nessa que está estendida. Vai alongar bem mais a sua panturrilha. Coloca agora os joelhos no chão. E leva o bumbum lá para trás, colocando a testa no chão. Descansa os braços, os punhos, respira fundo. Concentra na respiração de novo, respiração longa. Observa como a sua respiração está agora, como ela começou no início da prática. Levanta a cabeça e o peito. Afasta os joelhos, cerca de 1 ou 2 palmos. E coloca os dedinhos dos pés aqui. Pés abertos, tá? E com os calcanhares para cima. Cuidado para não cair assim para fora. Aí sim a gente vem caminhando com as mãos e leva o bumbum aqui para trás e senta. Senta um pouquinho, deixa o pé abrir. Mesma coisa, gente, eu não viro o pé para não ficar o peso só no minguinho. Deixa mais no dedão. Calcanhares para cima. Isso aí. Segura nos calcanhares agora. Abre o peito primeiro, olha lá para frente. E aí verticaliza as coxas, levantando o bumbum. Aperta o bumbum para ir lá para frente, ó, e tentar fazer esse quadradinho aqui com o corpo. Pode virar as mãos, a gente sente vontade de virar as mãos aqui. Pode virar e aí vai soltando a cabeça lá atrás. Tem que soltar 100% a cabeça, tem que sentir que tá usando os glúteos, que tá contraindo. E aí você vai cada vez mais abrindo o peito, abrindo as costas. Essa posição é muito importante para a gente ter coragem, determinação, ela estimula o funcionamento do peito, do nosso centro de energia cardíaco. Respirações longas. Inspira, retornando. Vai levando o queixo em direção ao peito enquanto você está sentando. A meta é tentar não soltar, mas se você soltou os calcanhares, não tem problema. Aproxima agora os joelhos. Aproxima também os pés, agora colocando o peito do pé no chão, senta nos calcanhares, mãos no joelho, e você vai enrolar o corpo. Você vai trazer o bumbum para dentro, ó, enrola aqui o bumbum. Recolhe o abdômen, agora é o contrário do que eu sempre peço, ó, sobe os ombros, como se você quisesse esconder sua cabeça aqui dentro do peito. Tem que sentir que está alongando tudo, estende os braços. Imagina que tem alguém puxando os seus braços. Puxa você mesmo. Vai alongar a torácica, essa região das costelas aqui atrás, nas costas, não no peito. Vai alongar a lombar, aperta bem o bumbum. Como se você quisesse colocar o pubis na testa. Aperta e sobe o bumbum. Sobe o ombro na orelha, queixo no peito, recolhe bem o abdômen. Inspira, sobe, abre o peito, movimento contrário, braços para trás. Empina um pouquinho o bumbum, posição de conforto, sem exagero. E solta 100% a cabeça lá atrás de novo. Retornamos com a cabeça, verticalizando o tronco, antebraços no chão, nessa última posição, treinamento da invertida sobre a cabeça. Quem já faz invertida, pode fazer. Quem não faz, vai fazer o treinamento comigo. Afasta um pouquinho os joelhos. Se posiciona aqui com os antebraços no chão. Você pode medir o tamanho dos seus antebraços, segurando nos cotovelos. Coloca as mãozinhas cruzadas e as mãos no chão aqui na frente. Faça a trava, trazendo... Depois que você mediu, tá certo, tá? Aí você vai trazer um pouquinho mais para dentro, vai colocar no chão de novo e vai empurrar para fora. Traz um pouquinho mais para dentro, põe no chão e no chão, cola no chão, você vai empurrar para fora. E aí vai ficar com a pele, os músculos, tudo repuxado para dentro. Isso é a trava.
É muito importante para você conseguir fazer a invertida. Depois disso, você vai dar uma relaxada nas mãos e vai colocar o topo da cabeça, bem o topo, bem longe da testa, bem o topo. Imagina que você virou de cabeça para baixo, alguém virou você e colocou você no chão. É o topo, tá? E aí sim você vai levantar os joelhos e vai vir para essa posição aqui, ó, que você consegue manter as costas alinhadas e os joelhos estendidos. Se você está sentindo as suas costas muito curvadas, dá um passinho para trás, afasta um pouquinho os seus pés do seu rosto. Se você sente que dá para dar um passinho mais para frente, pode vir. Mas tenta manter as costas alinhadas, não pode estar assim, ó. Você está muito curvada, vai para trás e se alinha, empina o bumbum. E segura. Aqui você está treinando a sua cabeça para ela ficar acostumada com essa vida de cabeça para baixo. Os braços estão ganhando força, as costas. Você está fortalecendo a estrutura alta do seu corpo, é uma estrutura que dificilmente recebe peso, a não ser que você pratique, né? Quem pratica faz bastante força, mas se não, quem está acostumado a receber o seu peso são suas pernas. Então acostuma. Vai acostumando, dá uma sensação estranha na cabeça. Mas acredita que você vai chegar lá, acredita que seu corpo está se fortalecendo e que daqui a um tempo você vai conseguir fazer a invertida sobre a cabeça, vai conseguir subir. Pode colocar agora os joelhos no chão, peito do pé no chão. Traz os cotovelos para trás, pertinho de você, deixa os polegares para cima, pode continuar com as mãos cruzadas. E aí a gente coloca esse espacinho aqui entre as sobrancelhas, na digital dos polegares. E solta o peso da cabeça. Faça respirações longas, realmente relaxe os seus ombros. Essa posição traz um grande volume de energia para a região superior, para o coração, para a garganta, para a cabeça, que são centros de energia mais elevados. Então é muito importante que você observe como você se sente. É normal ter resistência, é normal ter sensação de morte iminente, quem está nos primeiros treinos de invertida, mas o corpo vai se regulando, se organizando e você vai conseguir fazer. Levantamos a cabeça agora. Quando você levantar a cabeça, senta nos calcanhares. Uma última torçãozinha, a gente torce para um lado, torce para o outro. Vá fazendo qualquer movimentação que o seu corpo solicitar. Eu tô atrasadíssima, que tem aula da escola, mas nossa prática foi uma delícia, pelo menos, né? Deixa eu só avisar aqui na escola que eu estou já entrando. Vocês estão bem? Tudo certo? Bom, ótimo fim de para vocês então. Gente, domingo a gente vai ter uma prática no meu perfil no Instagram. Se vocês puderem estar presentes, vocês vão gostar. A gente vai ter prática live toda semana. Eu vou trazer algumas pessoas da formação para contar um pouquinho como foi a experiência delas, como elas estão dando aula. Então, quem quiser fazer a formação, não esquece de entrar no grupo, quem está pensando na ideia. A gente vai ter o sorteio de uma bolsa integral. E vai ter o sorteio e vai ter liberar um cupom de 20% de desconto para todo mundo que estiver nessa aula inaugural, tá? A formação ela mudou, ela tem novas possibilidades para fazer as aulas, tá super legal. Então, se vocês quiserem fazer mais, saber mais, né, conhecer como vai funcionar a formação nova, estejam com a gente ali, né? A aula de domingo vai ser com uma prof que vocês adoram, que é a Ana. A Ana dá aula na escola às vezes. Alguém perguntou ali o nome do livro. O livro é o Mahalila, que é o livro que faz parte de um jogo, tá? Aí você coloca na internet ali Mahalila, que é um jogo ancestral que tem esses pontos de reflexão. Ah, a Paty tinha respondido. Obrigada, Paty. Gente, beijo, fiquem com Deus. Mando informações para vocês ali da aula de domingo e da formação, tá bem?
Beijo, beijo, arrasem. Ótima sexta. E se não, nós nos vemos na segunda. Beijo, beijo. Até.